Os deuses do Egito eram divindades que faziam parte da religião egípcia. Havia uma grande variedade de deuses nessa religião, e por isso entendemos que os egípcios eram politeístas. Hoje vamos atentar para um resumo sobre o que é a mitologia egípcia. Aquela que outrora foi uma religião no Egito Antigo. Eu sou o Paulo Roberto, e esse é o canal Mundo de Mitos. Vamos viajar na história. A crença nos deuses era um traço importante da religião egípcia, e as populações locais acreditavam que eles atuavam para garantir o bem-estar dos seres humanos. Os principais deuses egípcios eram Ra, deus do sol; Amon, deus da atmosfera e patrono de Tebas; Anubis, deus da morte, da mumificação, da vida após a morte, das tumbas, entre outros; Osíris, deus da fertilidade, da agricultura e também da morte; Ísis, considerada a mãe de todos os faraós; Horus, deus dos céus; Sete, deus dos desertos, das tempestades e da violência; Néfites, outra deusa relacionada à morte; Shu, deus do ar; Hathor, deusa relacionada com a música, a dança e o amor; Tote, deus da escrita e da sabedoria; Maat, deusa da verdade, justiça e harmonia; Téfnis, deusa da umidade; Geb, deus da terra; Nut, deusa do céu; Bastet, deusa dos gatos, do nascimento e da fertilidade; Sekhmet, deusa da destruição e da cura; e também, Ptah, deus dos artesãos e arquitetos. Como esse vídeo trata basicamente de explicar um pouco da mitologia egípcia, falaremos sobre seus deuses em outro mais específico. A religião do Egito Antigo. A crença nos deuses do Egito era uma parte da religião praticada pelos egípcios na antiguidade. A religião dos egípcios, como era comum no período, era politeísta, pois eles cultuavam diversos deuses. A variedade de deuses era grande, existindo algumas divindades adoradas somente numa cidade, enquanto outras poderiam ser muito populares e adoradas em todo o território. A adoração aos deuses era um traço muito importante da religiosidade egípcia, e era comum que as pessoas fizessem suas preces em santuários. As orações poderiam ser por variados motivos, como pedidos pela manutenção da saúde, pela fertilidade, por prosperidade ou por algum esclarecimento. A realização de rituais e festivais em homenagem aos deuses era comum entre os egípcios. Entretanto, essa relação dos egípcios com seus deuses e sua adoração a eles passavam por dois conceitos muito importantes: Maat e Eka. O primeiro conceito fazia menção a uma ideia de harmonia, isto é, os egípcios sempre agiam em vida tendo em consideração preservar a harmonia do universo. Esse é um conceito importante porque os egípcios acreditavam que as ações de uma pessoa poderiam repercutir negativamente em outras. E poderia até mesmo abalar a harmonia do universo, promovendo o caos. Assim, procuravam seguir a vontade dos deuses porque acreditavam que a vontade divina era boa e garantia a harmonia. A comunicação com os deuses só era possível, segundo a crença egípcia, por conta de Eka, entendido como um poder fundamental que existia no universo. Essa força era responsável pelos poderes e pelo próprio surgimento dos deuses, e por meio dela se estabelecia o contato entre os deuses e os fiéis. Sobre os deuses do Egito. Os egípcios acreditavam que os seus deuses controlavam o universo bem como o destino das pessoas. A crença egípcia afirmava que os deuses cooperavam para garantir o bem-estar das pessoas, como mencionado, a harmonia do universo.
Os egípcios acreditavam que sua terra era abençoada pelos seus deuses e que todas as suas riquezas haviam sido fornecidas por eles. Atribuíam aos deuses todo o conhecimento que possuíam e afirmavam que esse conhecimento civilizatório havia sido passado a eles por Osíris, deus que foi um faraó do Egito na crença local. Os egípcios acreditavam que os seus deuses estavam entre eles e que os animais poderiam ser sua manifestação. Por isso, muitos animais, quando morriam, recebiam honrarias dignas da nobreza. Em sua relação com os deuses, os egípcios acreditavam que a demonstração de ingratidão era danosa porque ela não era algo que agradava aos deuses, e por isso, poderia afetar a harmonia do universo. A crença dos egípcios em seus deuses passava por muitos aspectos da vida desse povo, e um dos pontos nesse sentido era a vida após a morte. Os egípcios se preocupavam muito com a continuidade de sua vida após a morte terrena e procuravam agradar aos deuses a fim de garantirem sua existência no além. Os egípcios acreditavam que a mumificação era outra prática ensinada a eles pelos deuses, bem como acreditavam que teriam suas ações em vida julgadas pelos deuses no tribunal de Osíris. Esse tribunal decidia se a alma das pessoas seguiria para a vida eterna ou seria destruída por um monstro. No entanto, só as pessoas justas teriam direito à vida eterna. Como surgiram os deuses do Egito? A religião egípcia, como qualquer outra, possui os seus mitos de origem, isto é, mitos que narram o surgimento das coisas, como os deuses e o universo. Um desses mitos falava do surgimento dos deuses egípcios, o que teve início quando o universo era um vazio dominado pelo caos. Por meio de Heka, o poder fundamental, um morro surgiu, e esse morro era habitado por um deus chamado Atum. Em outras variações do mito esse deus seria, ou Ptah, ou Ra. De Atum, surgiram Shui-Téfnis, deus do ar e deusa da umidade respectivamente. Ambos abandonaram o pai e foram viver na terra. No planeta, eles estabeleceram os princípios da vida, e a ausência deles entristecia seu pai, Atum. Quando retornaram, Atum chorou de felicidade, e suas lágrimas deram origem aos seres humanos. Posteriormente, Shui-Téfnis se tornaram amantes e tiveram 2 filhos, chamados Geb e Nut. Geb e Nut também se tornaram amantes, e essa relação não foi aprovada por Atum, que decidiu aprisionar Geb na terra, e Nut, no céu. Nut estava grávida, e de sua gravidez nasceram 5 filhos: Osíris, Ísis, Sete, Néfites e Horus. Em outras versões, Horus aparece como filho de Osíris e Ísis. A importância do processo de mumificação na religião do Egito Antigo. Os egípcios antigos acreditavam na vida eterna após a morte, em que o espírito do falecido voltava para tomar seu corpo. Para abrigar o cadáver, construíram as pirâmides. E para preservar o corpo enquanto o espírito não retornava, inventaram a mumificação. Em consequência deste processo, os egípcios iniciaram os estudos da anatomia e descobriram várias substâncias químicas, na busca de substâncias para a preservação do corpo. Primeiramente, todas as vísceras do cadáver eram retiradas. Um corte era feito na altura do abdômen, de onde era retirado o coração, o fígado, o intestino, os rins, o estômago, a bexiga e o baço. O coração era colocado em um recipiente à parte. O cérebro também era retirado. Aplicavam uma espécie de ácido via nasal que o derretia, facilitando sua extração. Em seguida, deixavam o corpo repousando em um vasilhame com água e sal para desidratá-lo e matar as bactérias durante 70 dias. Desidratado, o corpo era preenchido com serragem, ervas aromáticas para evitar sua deterioração e alguns textos sagrados. Depois de todas essas etapas, o corpo estava pronto para ser enfaixado. Ataduras de linho branco eram passadas ao redor do corpo, seguidas de uma cola especial. Após esse processo, o corpo era colocado em um sarcófago e abrigado dentro de pirâmides, no caso dos faraós, ou sepultado em mastabas, uma espécie de túmulo, se fossem nobres e sacerdotes. Segundo o mito, após a morte, o espírito era guiado pelo deus Anubis até o tribunal de Osíris, que o julgaria na presença de outros 42 deuses. Seu coração era pesado em uma balança, que tinha como contrapeso uma pena. Se o coração fosse mais leve que a pena, o espírito receberia a permissão para voltar e retomar seu corpo.
caso contrário, seria devorado por Amit, uma divindade considerada um demônio de punição com cabeça de jacaré e um corpo misto de leão e hipopótamo, até ser destroçado e deixar de existir. Os egípcios acreditavam em antroposomorfia, ou seja, deuses híbridos, metade homem, metade animal. O que você achou do vídeo? Curtiu o conteúdo ou acha que faltou alguma informação? Então escreve nos comentários e dê sugestões ao canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos e nos ajude a tornar esse material mais acessível. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do Paulo.